ocupar a mesma linha. Ocupar a mesma linha e aproximar-se a toda a velocidade. Neste momento há poucas informações, aquelas com que temos são as com que estamos a trabalhar. Francisco, mais dados a esta hora? Sim, mais dados. Não vou corrigir de todo o que o Major-General estava a dizer, mas agora tenho informação de que o comboio contra o qual o primeiro comboio chocou na traseira desse comboio estaria parado. Ou seja, havia um comboio em andamento que chocou com a traseira de um comboio parado. E isso também explica que não estejamos aqui a falar de uma tragédia ainda maior. Portanto, havia um primeiro comboio que estaria parado na linha, não se sabe porquê, o que terá causado isso. Agora, consigo adivinhar que a razão pela qual ele estava parado é pouco importante, mas foi por causa dele estar parado que houve este choque. Agora, também tenho outra informação, é que estes comboios têm uma velocidade máxima, não muito diferente daquela que eu disse, mas a máxima é de 200 km por hora. Ou seja, se estas composições têm uma velocidade máxima de 200 km por hora, acredito que naquele momento, a não ser que fosse por muito azar, que aquela composição não iria à velocidade máxima, mas poderia ir a uma velocidade suficientemente alta para causar, lá está, um número que não está ainda confirmado, de que pode ir até aos 50 feridos. E essa situação, Patrícia, continua ainda naturalmente a preocupar as autoridades. As autoridades, e é preciso tentar perceber exatamente o que é que aconteceu aqui. Junta-se a esta emissão Ricardo Ribeiro, é especialista em proteção civil. Ricardo, muito boa tarde, obrigada pela disponibilidade para conversar connosco. Perante uma situação que temos visto de forma repetida em alguns pontos da Europa e em alguns momentos, felizmente não tão comuns ao ponto de nos dizer que é uma coisa recorrente, mas é um acidente que acontece, a que já assistimos, e o Ricardo seguramente também. Peço que nos ajude a perceber exatamente o que é que terá acontecido aqui. As informações ainda vão surgindo em conta-gotas, se me permite a expressão, e é importante começarmos a olhar para o que aconteceu. Olá Patrícia, boa tarde a todos os espectadores e saúde também o Sr. General. Na prática eu subscrevo genericamente o que disse o Sr. General quanto às possíveis razões de isto ter acontecido, juntando aqui aspectos de ordem tecnológica, com aspectos de erro humano, com aspectos que tenham a ver com avarias nos materiais circulantes, enfim, não sabemos em concreto. O que sabemos é que isto é um teatro de operações que acaba por ser também um teatro de operações de alta complexidade, a começar pelo tipo de comboios envolvidos neste processo. E aqui teremos um aspecto muito importante a ter em conta. Isto é um teatro de operações multivítimas que se vai traduzir certamente em várias dezenas de feridos, podendo chegar aos 50 ou mais, e que muito me admiraria se não houvesse a contabilização também de mortos. Na medida em que o impacto de dois comboios, em que um, como disse o Francisco, estava parado, mas o outro poderia vir a uma velocidade muito superior, muito grande, em boa verdade vai-se traduzir num processo também de desencarceramento relativamente à primeira, pelo menos à primeira e à última carruagem das duas composições. Isto, se não houver outro tipo de necessidades de desencarceramento. E isto traduz-se na caracterização de vítimas politraumatizadas, algumas graves. E que, portanto, neste momento, para além dos meios ali transportados, deverão estar a chegar ao teatro de operações, ou já no teatro de operações, várias ambulâncias. Deve estar um posto médico avançado a ser constituído e os hospitais de referência serão, neste momento, já têm, para o telespectador perceber, uma via verde para receber várias dezenas de feridos nas suas unidades de traumatologia, nas suas urgências. E, portanto, isto é um teatro de operações que inclui todas estas valências, nomeadamente ao nível do pré-hospitalar. E o grande objetivo é estabilizar as vítimas no local e evacuá-las para a unidade hospitalar na melhor forma possível. E, portanto, quando nós temos em concreto estas situações, e reparemos na imagem no canto inferior esquerdo,
para o telespectador perceber, isto fica numa zona de campo, não há uma acessibilidade direta à própria linha de comboio, o que torna também o acesso dos meios de socorro, e as pessoas, vê-se as pessoas cá fora, os meios de socorro e estes meios de evacuação mais difíceis de chegar ao local, daí a mobilização de meios aéreos e também de um número significativo de ambulâncias e, portanto, estamos a ver 5 helicópteros. É esse socorro a que estamos a assistir nesse local de acesso mais difícil, como o Ricardo Ribeiro, especialista em Segurança e Proteção Civil, nos estava a relatar. Vamos continuar daqui a pouco esta análise, mas para já, Francisco, mais dados. Mais de 50 pessoas poderão ter sido vítimas na sequência desta colisão, uma colisão muito grave que aconteceu entre 2 comboios. Um comboio estaria parado na ferrovia, outro comboio de alta velocidade que poderia andar a uma velocidade até 200 km por hora, chocou com muita violência, sem aviso, aparentemente sem travagem e sem nenhum tipo de alteração no que diz respeito ao seguimento da viagem que estava a fazer. Teme-se pela vida do condutor desse comboio. Não estão confirmadas vítimas mortais, mas há ferimentos muito graves, membros partidos, cabeças partidas, pessoas que ainda poderão estar a necessitar de ajuda de equipas de desencarceramento. Aparentemente as carruagens ficaram todas na sua posição, digamos, vertical, ou seja, a posição comum em cima dos carris, embora haja uma informação ainda não confirmada que uma carruagem poderá ter descarrilado e, se isso aconteceu, os feridos mais graves poderão situar-se dentro dessa carruagem. Ora, o balanço dos serviços de emergência confirma múltiplos feridos, o número ainda não é certo, mas muitos serão com gravidade extrema. Pelo menos 5 ambulâncias aéreas estão no local, ou seja, 5 helicópteros. 3, pelo menos, já levaram pessoas feridas com gravidade para o hospital de Bedford. Diz-se que pelo menos 30 pessoas estão já a ser cirurgicamente ajudadas, socorridas dentro deste hospital e que foram levadas para lá. Os hospitais da região, para além do hospital de Bedford, estão naturalmente em alerta máximo. Isto aconteceu a norte de Londres, entre as estações, melhor dizendo, entre as cidades de Bedford e também de Luton. Um dos comboios teria como destino o aeroporto de Luton. Ainda assim, não é um aeroporto muito grande no Reino Unido, mas teme-se que a maior parte dos feridos possa ser passageiros que estavam em trânsito para este aeroporto, Patrícia. Nesta altura, retomamos o contacto com o Ricardo Ribeiro, especialista em Segurança e Proteção Civil. Ricardo, estamos a ver aqui várias imagens das composições afetadas, do interior do comboio, mas também aqui do auxílio aos feridos. E queria retomar aquela ideia que nos deixou antes da interrupção. É uma zona de acesso mais difícil, ainda que as vias estejam em bom estado, mas estamos no meio do campo, portanto não há um acesso direto, não é uma estação ferroviária, não é uma zona urbana, uma zona citadina, é uma zona mais urbana, aliás, não é uma zona urbana, é uma zona de campo, aqui assim é que é, estou um bocado baralhada aqui com a análise. E, portanto, é difícil aceder aqui à intervenção rápida das autoridades de resgate, foi absolutamente essencial. Claro, Patrícia, e esse é um dos fatores críticos de sucesso desta missão, desta intervenção. Este teatro de operações, para além de ter a complexidade de um teatro de operações multivítimas, é também um teatro de operações que tem um outro aspecto crítico, que é aquilo que dificulta o acesso dos meios de socorro pré-hospitalar, que deverão chegar o mais precocemente junto das vítimas, para que possam posteriormente estabilizá-las. E repare, Patrícia, estão 5 helicópteros mobilizados para o local, exatamente por causa desta razão. E neste momento estão a chegar, através desses helicópteros, que servem não só para deixar socorristas no local, para fazer busca e salvamento, resgate e desencarceramento,
E depois temos aqui uma outra questão. É que se houver, como o Francisco estava a dizer e eu tinha dito antes, o desencarceramento é um desencarceramento pesado, não é um desencarceramento ligeiro. E, portanto, é necessário tesouras, macacos de expansão, tesouras hidráulicas, elétricas, com grande potencial de força para poderem abrir caminho caso haja algumas vítimas encarceradas nos destroços. E, nomeadamente, não só naquela composição, naquela carruagem que dizem que descarrilou, que não se consegue ver, mas também na primeira carruagem do comboio que sofreu o embate e na última do comboio que estava parado, se é que tinha lá alguém. E, portanto, nessas carruagens certamente haverá destroços e, na minha opinião, se tinham lá pessoas, essas pessoas há de haver lá pessoas encarceradas. E o desencarceramento é já por si só uma manobra complexa que exige materiais, organização e até conhecimento e literacia para fazer esse trabalho, mas essencialmente exigem ferramentas que não são de transporte fácil. Normalmente são veículos que transportam os meios de desencarceramento, em especial os meios de desencarceramento pesado. Portanto, neste momento, o Comandante de Operações de Socorro está a tentar resolver estes problemas. É isso mesmo, são várias questões para resolver, para chegar o mais rapidamente possível perto das pessoas. Ricardo Ribeiro, especialista em Segurança e Proteção Civil, muito obrigada pela disponibilidade para também, conversar connosco nesta tarde, em que estas imagens que podem impressionar os espectadores mais sensíveis estão também a chegar até nós. Um choque entre dois comboios em Bedford, Inglaterra. Há cerca de 50 feridos, muitos já foram transferidos para os hospitais da região e um dos maquinistas está em estado muito grave, Major-General, porque naturalmente seria a composição da frente que embateu com o outro comboio que estava parado nesta via. Os passageiros desse comboio serão presumivelmente aqueles que sofreram mais. Exatamente. Designadamente, mais vemos o nariz da carruagem, o compartimento de condução, muito possivelmente, e fazendo pronto para aquilo que foi referido pelo nosso especialista em Proteção Civil, muito possivelmente o compartimento de condução poderá necessitar de manobras de desencarceramento. Outro aspecto que é muito importante referir é que estamos em ambiente urbano. Nós, daquilo que nós conseguimos apreciar, não há aqui grandes itinerários para poder acorrer. De qualquer forma, ambiente rural, em ambiente rural, exatamente, temos a oportunidade de ver muitas pessoas a moverem-se nestes campos e felizmente... Há este espaço, não é? Há este espaço e não é só isso. Estamos na altura em que não há chuvas. A Inglaterra chove muito, porque senão estes campos eram verdadeiros lamaçais, o que ainda dificultava muito mais as operações de salvamento destas pessoas. De qualquer maneira, aqui se vê o quão necessários são meios de todo terreno. As ambulâncias, designadamente as ambulâncias medicalizadas, não podemos ter apenas aquelas que se movem em boas estradas. Também devemos ter ambulâncias medicalizadas que são capazes de acorrer a locais como este, porque normalmente os meios aéreos nunca são em número suficiente para poder acorrer a acidentes de grandes dimensões como este. 5 helicópteros que estão como este, mas de qualquer maneira um helicóptero, normalmente é um helicóptero pequeno, consegue socorrer e transportar um ferido grave de cada vez, ou um máximo 2, portanto, normalmente... E aqui falamos de 50 feridos que já conseguimos confirmar e são essas informações que recebemos, mas na verdade estes comboios no Reino Unido e até no centro da Europa acabam por ser um meio de transporte muito utilizado pelas pessoas, muito mais utilizado do que em Portugal. Sim. Portanto, importa perceber porque é que às vezes a afluência no interior destas carruagens é tão grande. É porque a cultura é um bocadinho diferente e o comboio é um meio muito privilegiado. E quanto maior é a rede ferroviária de um país, mais complexa é a atividade do controlo diário, cotidiano deste próprio tipo de transportes. Mais um apontamento sobre a questão do choque. Sim. Eu estou em crer, e mais uma vez, sabemos agora que uma das composições estava parada, não se sabe bem porquê, porque é que uma composição para fora de uma estação ou de um apiadeiro.